Recentemente eu postei essa animação de Motion Graphics lá no Behance e algumas pessoas me perguntaram como que eu fiz essa animação dos blocos surgindo um após o outro com essa rotação em 360. Então hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essa animação usando o Geometry Nodes do Blender. Então aqui no Blender podemos começar apagando tudo aqui que está na nossa tela com a letra A, depois X, Delete. E o primeiro passo é criar o nosso objeto matriz. Ele que vai servir de clone para fazer aquela animação surgindo e também rotacionando conforme vai aparecendo os objetos. Então, propriamente vamos criar aqui um cubo para achatar ele aqui no eixo Z. Foi o que eu usei no meu projeto, então eu vou aqui mostrar o que fiz lá, beleza? Mas você pode também criar outro tipo de objeto matriz, caso funcione no seu projeto. Então vamos adicionar aqui também o modifier Bevel, para dar uma arredondada aqui nos cantos. Lembrando, gente, esse tutorial aqui não é de modelagem nem de textura, e sim apenas da animação. E não é um tutorial tão nível iniciante, mas caso vocês queiram que eu traga aqui tutoriais mais iniciantes de Blender, vocês podem me falar que eu trago, beleza? Propriamente aqui eu vou mostrar apenas a animação que eu fiz no projeto, aqui no Geometry Nodes, beleza? Então após dar uma leve polida aí no nosso objeto matriz aqui, ele vai servir da animação, podemos jogar ele aqui para o lado, né? Eu adicionei um bevel, coloquei um shade smooth nele, beleza. Agora vamos para a brincadeira, né? Propriamente animar com o Geometry Nodes. Criamos aqui um plano, que é onde vai acontecer a animação de Geometry Nodes, e puxamos aqui uma nova tela até o meio, canto superior direito. Quando aparecer essa setinha, você pode arrastar e mudar aqui para o Geometry Node Editor. Dá um N aqui para tirar esse menu, não vamos usá-lo. Vamos aqui deixar mais ou menos no meio. E com o nosso plano selecionado, clicamos em novo, para adicionar um novo Geometry Node. E o primeiro node que vamos puxar é o chamado Instance On Points. Ele está aqui em Instance On Points. Conectamos aqui no meio. Beleza, sumiu o nosso plano, né? Mas o que vamos usar propriamente é o objeto matriz, como eu falei. Então aqui em cima vamos arrastar o cubo, né? O nosso objeto que criamos, e conectar o Geometry aqui no Instance. Você viu que agora temos 4 do nosso objeto matriz, porque ele vai aparecendo, ele vai criar o nosso objeto matriz aonde tem um vértice do plano inicial. Então você vê aqui, ó, ele vai criar exatamente no meio, vai posicionar um do nosso objeto matriz, beleza? No meu caso, eu criei um empty para poder ser o controlador da animação. Coloquei um empty de esfera naquele projeto, porque conforme eu vou mexendo esse empty, a animação vai acontecendo. Então jogamos ele aqui também para a nossa aba de Geometry Nodes. Colocamos ele aqui em cima, ó, e colocamos aqui, bonitinho. E podemos agora ligar a location do nosso empty no rotation do Instance On Points. Dessa forma, quando mexermos aqui o controlador, né, o empty, também vai rotacionar esses objetos matrizes, né, esses cubos aqui, né, dessa forma. A gente está mexendo no eixo Y e eles estão rotacionando no eixo X, né, não queremos isso, queremos aí de uma maneira mais organizada. Para isso vamos adicionar o node Combine X, Y and Z, ele está aqui em Vector, beleza, Combine X, Y and Z, e colocamos aqui entre o nosso controlador e o Instance On Points. Dessa forma ele ligou aqui o Location no X e já ligou também lá no Rotation, então assim que mexermos no nosso controlador, você vê que eles estão rotacionando de acordo com o nosso eixo Y, beleza? Agora vamos adicionar aqui a escala, beleza? Para isso, vamos puxar o nosso controlador aqui, o empty, novamente para o Geometry Node, só que dessa vez vamos ligar a localização dele, a location, no scale do nosso Instance On Points. Dessa forma, vocês viram que ele sumiu ali no nosso 3D Viewport. Mesmo se a gente mexer o nosso controlador, ele não vai aparecer. Para isso, precisamos puxar o Map Range, que assim vai ficar mais fácil de controlar a escala do nosso objeto, né, dos nossos clones. E ele já aplicou até uma animação, você vê conforme... Se eu deixar ele aqui exatamente no centro da 3D Viewport, os objetos dos clones eles somem e conforme a gente vai mexendo o controlador eles aparecem. Beleza, é praticamente isso que queremos. Só que se eu continuar movendo o controlador, a rotação ela não para, ela está meio que infinita, né? Se eu for para lá, ela vai rodando. Mas aqui, uma forma de controlar essa rotação para ela ficar junto com a escala, por exemplo, assim que a escala estiver em 100%, a rotação parar, é adicionando também um Map Range aqui no nosso controlador ligado à rotação, beleza? Deixa eu só afastar um pouquinho mais para lá por questão de organização. A gente adiciona um Map Range, só que dessa vez aqui no nosso controlador da rotação, beleza? Então assim que a gente mexermos aqui o controlador, você vê que a rotação ela vai seguindo. Então ela vai começar aqui, ó, e vai rotacionando. Só que no nosso caso ela está ao contrário, quando a escala chega em 100, os objetos eles estão rotacionando, mas estão aqui em 45 graus, não sei o que é isso. Queremos ao contrário, né? Queremos que ela comece em 45 graus ou até mais e depois fique aqui em 0 graus, normal. Para isso, vamos mexer aqui no nosso Map Range da rotação, colocando aqui um valor, deixa eu só
mover um pouquinho mais para cá o controlador. A gente vai mexer aqui nesse valor to max, que é o valor final. Quando o controlador quando a escala estiver em 100, a rotação vai chegar a essa angulação aqui. Então, você vê aqui que agora ela está começando em 0 e continua e permanece em 0. Só que agora podemos mover o to min aqui no nosso map range, que vocês vão ver que é possível controlar também a angulação inicial. Você vê, se eu mover para cá o controlador, consigo mover também a rotação inicial que vai começar os nossos clones. Eu vou deixar no valor de 2 e a gente vê como é que está. Você vê aí que conforme vamos mexendo o controlador, os objetos eles vão escalonando e também rotacionando. Só que lá no meu projeto do Behance eu adicionei vários desses cubos. Aqui você vê que são milhares praticamente surgindo um após o outro. Eu estou até aqui com o projeto aberto do Blender, né? Você vê aqui que eu tenho a logo do time que eu usei. E também são milhares desses cubinhos aparecendo. Você pode ver aqui e eles estão aparecendo um após o outro, com esse efeito bem legal. A propósito, gente, esse projeto eu fiz baseado em um dos exercícios lá do curso do Vida de Motion, do Felipe Vieira. E se você quiser também fazer esse curso, o link tá aqui na descrição. Eu recomendo demais porque me ajudou a viralizar meu portfólio no Behance e também a fechar vários projetos através disso. Porque mesmo sendo um curso feito no Cinema 4D, eu consegui aplicar os conceitos, exercícios aqui no Blender e me trouxe resultados significativos, né? Elevei meu nível de design, animação, direção de arte. Então, se você também quer fazer isso, confere o link aqui na descrição, faz lá o curso dele, porque vai te ajudar muito também. E para a gente fazer aqui no nosso projeto, vamos selecionar o Geometry Nodes e adicionar o node chamado Subdivide Mesh. Temos aqui em Mesh, Operations e Subdivide Mesh. Colocamos ele aqui entre o Group Input e o Instance On Points. Dessa forma ele vai ficar meio bugado, você pode ver aqui na 3D Viewport que criou vários, porque o tamanho dele ainda permanece o mesmo. Então no nosso map range da escala, aqui do input da escala, conseguimos mudar aqui, né, o valor dele nesse to max. Você vê aqui que ele já deu uma ajeitada, ó, você consegue controlar. O bom de usar o Geometry Nodes é isso, que ele é bem procedural, você consegue ir mudando os atributos conforme você acha que é necessário. Então no meu caso eu até posso adicionar mais desses clones aqui para poder ficar mais bacana o efeito. Vou adicionar até o nível 3 aqui. Dessa forma, a gente vai escalonando menos para encaixar certinho aqui, beleza? Coloquei o valor de 125 usando 3 aqui no Subdivide Mesh. E conforme a gente move agora o controlador, você vê que o efeito ele já está quase acontecendo. Só que também, se você reparar lá no meu projeto, eles vão surgindo um após o outro. Agora não tem nenhum tipo de offset, né? Eles não tem nenhuma sequência surgindo. Então vamos adicionar agora. Aqui no Geometry Nodes, vamos puxar o node chamado Math, de matemática, e colocamos aqui entre o objeto nulo de escala e o map range, beleza? Que está conectado na escala. Dessa forma, ele vai ficar meio bugado, ainda não foi adicionado o offset, né? A sequência entre eles. A gente vai mudar aqui para subtract. Você pode ver aqui na viewport que ele já deu uma mudada. Só que vamos precisar de um novo node também chamado position, para a escala acontecer de acordo com a posição do nosso controlador. Você vê que agora, conforme ele vai se movendo, vai tendo essa diferença de escala entre os clones, beleza? Só que não foi aplicado, né, na rotação. Vamos ter que fazer a mesma coisa aqui na rotação, porque o último clone ali, ele não está aparecendo com rotação, ele está seguindo a mesma rotação do primeiro. Então, para fazer aqui na rotação, vamos vir aqui em cima no nosso nulo que está ligado aqui na rotação e adicionar o mesmo parâmetro de node, um de math conectado aqui entre ele e o map range, colocar em subtract e adicionar o position para que o nosso controlador venha modificar, né, a rotação dos clones de acordo com a posição. Beleza? Agora praticamente está pronto o nosso efeito. Agora você pode ver, conforme o controlador vai se movendo, os clones vão surgindo e já com uma rotação própria. E também com esse offset, uma sequência um após o outro. Caso eu queira aqui adicionar mais rotação quando o clone está surgindo, eu posso vir aqui no Map Range e mudar aqui esse to min, que aí ele vai iniciar com um pouco mais de rotação. Você pode ver agora, se eu mover o controlador, ele vem quase em 360, assim como eu fiz lá no projeto. E também, caso você ache que os clones estão aparecendo muito próximo um do outro, a escala está acontecendo muito rápido, você consegue vir aqui no Map Range da escala e mudar esse From Min, que aí os clones vão demorar um pouquinho mais para aparecer, beleza? Vai aparecer como se fossem umas partículas e eles vão surgindo, bem legal esse efeito. Aí você usa da sua criatividade para fazer no seu projeto. E no meu caso, que eu usei nesse projeto, eu precisei alongar um pouco mais o plane para caber aqui na letra A e fazer, né, a animação em si. Fiz também aqui alguns outros ajustes.
Mas caso você precise fazer isso também, você pode aqui selecionar o seu plane, apertar S e a letra Y, né, o eixo que você desejar alongar. Eu vou apertar o número 2 aqui para ele duplicar de tamanho. Você vê que agora deu uma alongada, ficou meio estranho aqui os clones. Mas você pode apertar aí Ctrl A e aplicar um All Transforms para ele voltar ao normal. E agora, o nosso plane, você vê aqui ó, que os vértices estão formando um retângulo. A gente não quer isso. Para ele poder preencher aqui com os clones, precisamos de um plano quadrado. Então vemos aqui com Ctrl R e adicionamos mais 2 vértices aqui na ponta. Dessa forma você pode ver aí que foi adicionado mais clones no eixo Y. E aí o nosso controlador vai continuar animando normalmente, beleza? O bom do Geometry Nose, que nem eu falei, é isso, ele é bem modular. Então, de acordo com a necessidade do projeto, você pode aí ir modificando, beleza? Aí basta você animar o seu controlador, colocar ele aqui em uma posição que os clones não estão aparecendo, apertar a letra I para criar um keyframe. Depois você anda aqui mais ou menos 70 frames, de acordo aí com a sua necessidade. Anda com o seu controlador, cria mais um keyframe, fecha aqui, né, para mostrar para vocês. E quando der o espaço, você pode ver aí que a animação vai estar ocorrendo normal e você pode aplicar de acordo com a sua necessidade e de acordo com a necessidade do seu projeto, beleza? E caso você queira que eu mostre como fiz não somente a animação desse projeto, mas também de outros lá no Behance, deixa aqui nos comentários que eu trago novos vídeos para você, beleza?